Oi, gente, você já parou pra pensar por que um pisão no pé de salto dói muito mais do que um pisão no pé de alguém que tá usando um tênis? É isso que a gente vai entender hoje. Para começar, você pode fazer um teste aí, pega seu lápis, segura ele desse jeito, apoiando certinho uma ponta do dedo na ponta do lápis e uma ponta, aliás, a ponta do outro dedo no final do lápis, ali na borrachinha, ou pode ser um lápis sem borrachinha, não tem problema. Você pode aplicar exatamente a mesma força com as duas mãos, com os dois dedos, e mesmo assim o que você sente vai ser diferente. Por que será que o lugar onde tem a ponta dói muito mais? É bem parecido com o que acontece quando você leva um pisão. Imagina você levar um pisão com essa pontinha aqui do salto, um salto bem pontiagudo, ou você levar um pisão com um tênis. A grande diferença é que, tanto na ponta do lápis quanto no salto pontudo, toda a força vai estar concentrada em um espaço muito pequenininho, em uma área muito pequenininha. Por isso que a gente sente mais dor. Quando a força está mais bem distribuída, mesmo que seja exatamente a mesma força, imagina que seja exatamente a mesma pessoa usando o salto ou usando o tênis. A força que ela aplica em você vai estar relacionada com a força-peso dela, né? Supondo que ela solte todo o peso em cima do seu pé. Aí, no caso do salto, tá tudo muito concentrado em um pontinho só, então você sente muito mais dor do que se a pessoa tiver de tênis e toda aquela força esteja espalhada em todo esse pedaço aí. Mesma coisa no lápis. E vocês podem ver isso facilmente nesse exemplo aqui de vídeo, eu vou pôr o link para vocês aí. Mas basicamente, essas moças pegam uma bexiga e colocam ela em cima de um único prego. E aí vocês conseguem perceber facilmente que com um único prego, a bexiga vai estourar muito fácil. E é exatamente o que a gente espera que aconteça. Agora, se a gente pegar um monte de pregos e fazer tipo uma cama de pregos, igual vocês já viram em alguns lugares, mesmo que a gente aperte a bexiga aqui, já não é mais tão fácil de estourar ela. Por quê? Qual é a diferença dessa situação para essa situação? Percebam que eu tirei print de 2 pontos do vídeo. Então, nessa situação, a gente tem toda a força concentrada em um único ponto, em um único prego, em uma área muito pequenininha. No caso da direita, quando a gente tem um monte de pregos, a gente tem um monte de áreas pequenininhas. E um monte de áreas pequenininhas somadas faz com que essa área total não seja tão pequenininha assim. E aí fica bem mais difícil de estourar a bexiga numa situação dessa. E aí a gente consegue entender o que acontece, por exemplo, aqui tem o link do vídeo, eu vou deixar tudo na descrição, tá? Para vocês clicarem, tanto esse quanto o próximo que eu vou mostrar, que é o programa da Fátima Bernardes quando ela deitou em uma cama de pregos. E agora a gente consegue entender por que ela conseguiu deitar tranquilamente ali em uma cama que tenha pregos, literalmente pregos. Então eu também vou deixar o link aqui da reportagem, tem o vídeo dela deitando aí na cama de pregos, e vocês entendem por que ela falava que não estava sentindo dor. Porque existem muitos e muitos e muitos pregos. Se vocês assistirem o vídeo, aí eles até falam quantos pregos tinha especificamente nessa cama aí onde ela deitou. E aí a gente entende que muitas áreas pequenininhas somadas vão dar uma área grande. E aí o peso dela vai estar bem distribuído, diferente se tivesse um único prego. Aí com certeza ia doer bastante. E isso acontece justamente por causa desse conceito novo que a gente está vendo hoje, que é a chamada pressão. E a pressão vai dizer pra gente como que essa força está distribuída em relação a uma determinada área. Então a gente tem aqui a formulinha da pressão, que é a força dividido pela área, onde ela está distribuída. Então, a pressão, o F é a força, lembrando que força é em newtons, e a área em metros quadrados. Se a gente tem uma força em newtons dividido por uma área em metros quadrados, a unidade de medida de pressão vai ser newton por metro quadrado. E isso também é conhecido como Pascal, é uma outra unidade de medida de pressão. Aliás, as duas são a mesma. A gente só dá 2 nomes diferentes. Mas no fundo ela significa a mesma coisa. 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 pascal, tudo bem? Mas às vezes aparecem outras unidades de medida de pressão. Por exemplo, Dina por centímetro quadrado. Então isso aqui é Dina, tá? Seriam as unidades de medida disso no outro sistema, no sistema CGS, centímetro, grama segundo.
Então, 1 pascal, se a gente quisesse transformar 1 newton por metro quadrado, seria equivalente a 10 dina por centímetro quadrado. Também existe a unidade de medida bar, que equivale a 10 elevado a 5 pascal. Então, é 1 com 5 zeros na frente. Seria 100.000 pascal. Além disso, a gente também conhece, lá da química vocês conhecem muito bem, um ATM, que é 1, umas coisinhas, mas a gente pode aproximar para também 1 vezes 10 elevado a quinta pascal. E também um ATM pode ser medido em uma outra unidade. Então, tudo isso é unidade de medida de pressão, tá, gente? Vocês podem perceber que tem várias opções. A outra é milímetros de mercúrio. Então, se a gente for transformar um ATM, que é 1 vezes 10 a quinta pascal, aproximadamente, vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio. A gente vai entender isso um pouquinho melhor na próxima aula, quando a gente estiver estudando a parte de hidrostática. A gente vai ver a pressão de fato em líquidos. Mas, basicamente, esses 760 milímetros de mercúrio seria a pressão que seria feita no final de uma coluna de 760 milímetros composta de mercúrio. Entenderam a ideia? Aí, só pra gente ter uma ideia, ó. Normalmente, a gente fala que a pressão atmosférica é de 1 atm e isso é tido como uma verdade e ponto. Mas não é bem assim que funciona. Por quê? Isso só vale para uma situação muito específica, a gente pode aproximar, né? Isso seria mais ou menos a situação de estar em 0 graus Celsius com a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que seria o que acontece ao nível do mar. Se vocês lembrarem da nossa aula de gravidade, de força gravitacional, vocês vão lembrar que ela varia conforme a distância entre os corpos. Então, se a gente estiver analisando em um ponto da Terra que seja muito alto, que esteja mais longe do centro, a gente vai ter uma gravidade um pouquinho diferente. E essa diferença vai fazer diferença na pressão. Então, essa pressão que a gente chama de um atm é aproximadamente a pressão que a gente vai usar em todos os exercícios para a pressão que a atmosfera está fazendo na gente. Porém, não é exatamente assim que acontece. Então, isso a gente pode chamar de pressão normal. E aí, para ficar mais fácil da gente visualizar, a gente pode pensar o seguinte: a pressão atmosférica, basicamente, seriam as moléculas de ar da atmosfera empurrando a gente de algum jeito, porque elas estão em cima da gente o tempo todo, né? Elas estão em todo lugar, na verdade, aqui em volta da Terra. Então, ó, como é que essas moléculas ficam presas na Terra? Elas ficam presas por causa da gravidade. Então, quanto mais próximas elas estiverem do nível do chão, né, da Terra, de fato, elas vão estar mais concentradas. Então, percebe que conforme a gente vai se afastando, a força gravitacional diminui, a aceleração da gravidade naquele ponto é menor, e isso faz com que as moléculas fiquem menos concentradas, as moléculas do ar que compõem a atmosfera. Então, se a gente estiver analisando um ponto que esteja a uma altitude muito elevada, então, por exemplo, em cima de uma montanha, como está representado aqui, a gente vai ter um ar mais rarefeito, um ar que tem uma concentração menor de partículas. Então, tem menos partículas de ar empurrando ali, se você estiver ali. Então, nessa situação, a gente teria uma pressão atmosférica menor do que um ATM. Então, um ATM seria mais ou menos o nível do mar, e conforme a gente vai subindo, essa pressão vai diminuindo. E isso explica a gente sentir aquele desconforto no ouvido quando a gente está indo para a praia, por exemplo. Porque normalmente a gente, entre aspas, desce uma serra para chegar no mar, né? A gente está indo para uma altitude bem baixinha quando a gente está indo para a praia. E aí a gente sente essa diferença de pressão no ouvido, que é uma região bem sensível do nosso corpo em relação a essas coisas. E aí, para a gente entender melhor ainda, se a gente pegasse uma área de 1 metro quadrado, então imagina um quadrado de 1 metro por 1 metro, uma área de 1 metro quadrado, e a gente analisasse todas as partículas que estão em cima desse quadrado, então imagina que todas as partículas que estão em cima desse quadrado estão empurrando ele para baixo aqui. Qual seria a força que essas partículas fazem o tempo inteiro? A gente poderia fazer a conta usando a fórmula de pressão igual a força dividido pela área, uma área de 1 metro quadrado, a pressão supondo a atmosférica, né? Então, um ATM, que seria 10 elevado a quinta pascal, a gente teria uma força sendo exercida ali de 10 toneladas. Isso é o que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro a atmosfera empurra a gente em mais ou menos 10 toneladas, como se fosse equivalente ao peso de 10 toneladas, né? Então, a gente poderia pensar que seria 10 mil quilogramas multiplicado pela gravidade. Isso dá uma força equivalente ao que a atmosfera está fazendo.
Só para a gente ter uma ideia de comparação, se aqui na Terra a gente tem uma pressão mais ou menos de 1 atm, dependendo da altitude, na Lua essa pressão é de aproximadamente 0,000000000000005 atm. Meu Deus, né? Que diferença! Então lá na Lua é muito mais rarefeito do que aqui. Então, a gente considera que tem, tipo, quase nada de atmosfera. Praticamente nenhuma partícula ali. Olha que pequenininha a força que ela vai fazer. Imagina se a gente fizer essa conta. Então, a pressão atmosférica lá da Lua é muito pequena. A gente pode até dizer que é praticamente zero. Olha quantos zeros que tem aqui depois do zero. Então, a gente diz que é mais ou menos vácuo, né? Praticamente nada. E aí, só para a gente saber, o aparelho que mede a pressão atmosférica é chamado barômetro. E aí, só para vocês conhecerem ele, bonitinho aqui, a gente tem 2 unidades de medida nele, se vocês prestarem atenção aqui na principal, né? Que seria a de pressão mesmo. Aqui a gente tem graus Celsius e aqui tem porcentagem de umidade do ar, né? Mas o que interessa para a gente agora é a pressão. Então, se vocês olharem aqui, tem milímetro de mercúrio, que é esse de fora, que a gente já falou, né? Lembra que 760 era aproximadamente 1 atm, então tá mais ou menos aqui. E no de dentro, se vocês olharem aqui no cantinho, ó, HPA. HPA seria tipo hectopascal. Então lembra que existe quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Esse hecto é a mesma ideia, né? É o mesmo prefixo, só que em vez de estar do lado do metro, que é onde a gente está acostumado a ver ele, isso vai estar do lado do pascal. Então isso significa 100 vezes a unidade. Então, 10 elevado a 2 pascal. Então, se estivesse marcando, por exemplo, nesse pontinho aqui, ó, quer ver, aqui o 1000, então a gente teria 1000 hectopascal. 1000 já tem 3 zeros e o hecto tem mais 2. Então, isso daria 10 elevado a quinta pascal, que é 1 atm. Então, 1 atm estaria mais ou menos por aqui. Lembra que eu falei que era 1,1 pouquinho? O 1 atm, que era os 760 milímetros de mercúrio. Seria 1,01 e alguma coisa. Um pouquinho mais pro lado aqui. Tudo bem, gente? Então é isso. Na próxima aula a gente vai estudar pressão em líquidos, pressão hidrostática. Ok? Até a próxima!